Bom dia, tudo bem? Eu tô aqui com vocês mais essa terça-feira dentro desse projeto maravilhoso que é para fortalecer as nossas raízes. É para trazer para você uma mensagem de fortalecimento, de compreensão, porque quando nós entendemos a palavra de Deus, então neste momento a nossa vida começa a ser transformada, porque nós vamos ficando cada vez mais fortes, mais alimentados dentro daquilo que é para a nossa vida, que é o propósito de Deus para a nossa vida. E aqui em Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o tempo certo e determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, aqui nessa mensagem, Deus, ele deixa esclarecido para nós que muitas vezes a gente precisa entender o tempo de Deus. Quantas vezes a gente ora, a gente pede algo para Deus, a gente busca por algo, a gente está ali determinado a vencer na nossa vida, sair daquela fase difícil. Mas aqui Deus está falando na sua palavra que há tempo para todas as coisas. E quando a gente ora a Deus, quando a gente começa a buscar esse entendimento, a gente tem que entender que nós temos esse processo também. Nada muda da noite para o dia, nada se transforma da noite para o dia. Então, assim como uma planta, ela começa a transformação dela a partir da semente, que começa a criar aquela raizinha debaixo da terra, bem pequenininha, e vai crescendo, e sai o brotinho, e daquele brotinho vai engrossando os caules, vai criando folhas, das folhas vai crescendo um pouco mais, vai crescendo, e durante esse processo todo, existe o tempo ainda externo da situação, porque muitas coisas não dependem de nós. Muitas coisas não dependem de mim, muitas coisas não dependem só do meu marido, muitas coisas não dependem só de Deus, porque existe um processo e um tempo para todas as coisas. No meu casamento foi assim. Quando eu e o meu marido voltamos para a igreja, a gente passou por um processo de transformação no nosso casamento. Nada mudou da noite para o dia. E eu queria que mudasse, eu queria que fosse da noite para o dia, porque eu achava que ele tinha que entender o meu lado, eu achava que tinha que ser rápido, porque eu não queria perder tempo. Mas quando eu entendi que havia um processo e que eu tinha que respeitar esse processo, né, com sabedoria, não ficar falando, porque você viu aqui, há tempo de falar e tempo de calar. Há tempo de plantar, tempo de colher, há tempo de estar perto e tempo de se afastar, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de amar, tempo de aborrecer. Então a gente precisa aprender a respeitar esse tempo. Muitas vezes você está dentro do teu casamento e não consegue respeitar esse tempo, não consegue respeitar esse processo. E isso é muito importante, muito importante. Se você tem uma vida com Deus, uma comunhão com Deus, você tem que aprender também a respeitar esse processo, porque muitas coisas você não vai entender de imediato, mas ao longo desse tempo, ao longo desse processo, Deus ele vai abrindo a sua mente, né? Às vezes é do teu filho, às vezes é de você para o seu filho, de você para o seu marido, de você para você mesmo. Às vezes é um trabalho que você está esperando, né? Às vezes é uma resposta de algum trabalho.
Então, a mensagem que Deus quer nos deixar para essa terça-feira, para essa semana, é para que nós possamos respeitar o tempo, os processos da nossa vida, né? Assim como as estações do tempo, a gente não passa pelo outono, inverno, verão, primavera. A gente tem que também passar por todos os períodos e etapas da nossa vida com sabedoria, sabendo respeitar cada processo e não deixando de se alimentar, não deixando de buscar, não deixando de estar firme com Deus, amém? Que Deus possa abençoar a sua terça-feira e a tua semana e que a partir de agora Deus venha começar a mostrar para você o que você deve fazer durante todo esse processo de fortalecimento das suas raízes. Amém? Que Deus te abençoe. Uma ótima semana. Eu não volto pra trás, fica aqui comigo.